quais são as suas dicas para o nosso amigo Caio para ele ganhar dinheiro com a profissão de vendas, cara? Isso aí, Lê. Primeiro de tudo, agradecer o Caio pela pergunta, né? Principalmente, olha que coisa legal, o cara já é um jovem vendedor, né? Ele tá começando em vendas agora, já tá ouvindo podcast, já tá querendo saber o que ele precisa fazer para se tornar um profissional, né? E eu acho que o caminho, né, para o Caio e para os jovens vendedores é justamente começar a carreira já levando a sério, né? Porque muita gente entra na área de vendas, né, Lê, como um bico antes de fazer uma faculdade e se tornar profissional de outra coisa, né? O cara vai vender qualquer coisa, vai fazer faculdade de engenharia, de enfermagem, de biologia, e daí ele se torna um profissional daquela área, daí ele para de vender, né? E enquanto ele estava vendendo, ele não se preocupou em se tornar um profissional de vendas, né? E a profissão de vendas é uma profissão extremamente bacana, bem remunerada, cheia de oportunidades, né? Que não requer uma faculdade para você se tornar um profissional, né? Então, tem muito aventureiro nesse mercado, né? Ele é um mercado muito aberto. Grande parte das pessoas consegue ingressar nesse mercado sem ter uma experiência, sem ter feito um curso, sem ter alguma coisa a mais aí para colocar no currículo, por exemplo. Mas agora, o Caio, ele quer se tornar um profissional de vendas, né? Ele é um jovem e ele quer se tornar um profissional de vendas. Qual que é a minha dica, né? É ele já começar a agir como um profissional, né? Quando você está fazendo algum tipo de atividade por hobby, por quebra-galho, por, né, qualquer motivo que seja, você está muito confortável fazendo o mínimo, né? Poxa, eu estou vendendo um pouquinho, ganho um pouquinho de dinheiro, o fixo já tá bom para mim, né? O meu resultado aqui já é o suficiente para eu não ser mandado embora, então tá tudo certo. Tem muita gente que fica nesse conceito de mínimo necessário, né? Sem se desenvolver, sem estudar, sem tentar fazer um negócio diferente e tal, até precisar fazer, né? Até começar a tomar uma pressão, até começar que a vida traga mais responsabilidade, né? Então, poxa, o cara, quando ele precisa sair da casa dos pais, quando ele começa a namorar, quando ele tem filho, quando ele resolve comprar um carro, e aí as despesas dele começam a subir, ele começa a ter que se mexer para ganhar mais dinheiro, mas é para tapar buraco, né? Não é porque ele quer fazer um caminho para se tornar um profissional. Então, a minha dica para o Caio é já se comporte como um profissional, né? E quando eu falo já se comporte como um profissional, eu digo o seguinte, qual que é a rotina de um profissional de vendas? Né? Profissional mesmo, ele tem a rotina de estudo, ele tem a rotina de preparação, ele tem a rotina de planejamento, ele tem a rotina de prospecção, ele tem a rotina de pós-venda, ele faz todas as atividades, né? Ele estuda, ele está o tempo inteiro de olho em mercado, em oportunidade, em entender o público-alvo, cliente, perfil de cliente ideal, usa CRM, ele já faz tudo, né? E dedica bastante atenção a esses passos que não são vender, não é estar na frente do cliente ali, né? Eu ouvi um podcast muito bacana, Lê, com um triatleta, né? E ele falou o seguinte, ele falou, cara, eu era triatleta, eu gostava, né, de nadar, de pedalar, de correr e tal, e a partir do momento, né, teve um ano que ele falou, vou me tornar profissional, vou viver disso, né, e a primeira coisa que ele disse que ele mudou foi, tipo, acordou no dia seguinte, né, e ele falou, poxa, agora eu sou profissional, agora eu sou triatleta profissional, o que eu preciso fazer? Né? E aí ele falou, poxa, um triatleta profissional, ele tem que comer direitinho, ele tem que descansar, ele tem que ter uma rotina de recuperação de musculatura, ele tem que ter os profissionais que vão ajudar ele com fisioterapia, com nutrição, com tudo, e vai ter que abrir mão de algumas coisas no final de semana, não pode mais beber, não pode fazer um monte de coisa que prejudica a performance. Então ele falou, cara, a partir daquele dia, né, eu dormi e acordei, né, profissional, fazendo tudo que um profissional deve fazer, né? Porque se você está comendo como um profissional, descansando como um profissional, né, se preparando como um profissional, se recuperando como um profissional, seu resultado começa a se aproximar, né? Não é só durante aquele período que você é profissional, né? Você precisa ter a rotina, você precisa ter a vida, você precisa incorporar, né, o profissional que você deseja ser. Então,
como que é a vida de um profissional, né? Quando que ele estuda, o que ele lê. E aí a dica para o Caio é: pega uma pessoa que tem sucesso no ramo que você trabalha, né, que você considera um cara profissional, que você gostaria de ter esse tipo de resultado, conversa um pouco com ele sobre o que ele fez, né, que cursos ele fez, que livro que ele leu, como que é a rotina de estudo dele, como que ele planeja a semana, quais são as atividades que dão melhor resultado, e começa a trabalhar dessa forma, né? Já começa a atuar como um profissional, né? Não é, poxa, o que eu preciso fazer para se tornar um profissional? Veste a camisa do profissional e começa a fazer tudo, né? E aí você vai saber onde você tem dificuldade, onde você precisa pedir ajuda, né? Poxa, você já está maratonando aqui o podcast Papo de Vendedor, você já está com um monte de conteúdo super legal, né? Que muitos dos vendedores aí que de repente têm a sua idade só vão preocupar em ouvir e ir atrás desse conteúdo daqui a um tempo, né? Quando a água estiver batendo na bunda, por exemplo, né? Se você faz esse movimento antes disso, você começa a se desenvolver numa velocidade muito mais rápida do que o restante, né? Então já pega alguém para modelar, né? Já começa a estudar, já começa a fazer, né? Poxa, tem um programa de aceleração aqui que passa para você tudo o que você precisa para ser um vendedor profissional, né? A gente vai te dar técnica, vai te dar comportamento, vai ajudar você com processo, vai ajudar você com os comportamentos de alta performance, de disciplina, né? Com técnicas e ferramentas para todas as etapas do processo comercial. Se você faz esse treinamento e começa a aplicar isso, né? Você vai ter uma curva de aprendizado muito mais rápida do que o restante dos vendedores, né, que estão em início de carreira, né, e o principal ponto, né, alguns vendedores eles vão fazer esse movimento de desenvolvimento um pouco mais tarde, né, e tá tudo certo, né, cada um sabe a sua hora de investir em desenvolvimento, mas quanto mais tarde você deixa para fazer esse desenvolvimento, mais você fica cheio de mania, cheio de hábitos, cheio de coisa que é difícil de tirar, né? Então, se você acabou de começar e você já sabe que você quer trabalhar com vendas, você quer se tornar um profissional de vendas, já começa a estruturar já a sua carreira direitinho, com um alicerce bacana desde o início, né, Lê? Isso vai te trazer uma fundação para você começar a criar um processo, uma carteira, um resultado muito mais robusto, que você vai colher muito resultado bacana a médio e longo prazo por ter começado cedo a fazer essas atividades. Cara, e o que eu tenho para agregar aqui pro Caio é o seguinte, né? Cara, você estudar a parte de desenvolvimento humano, a parte do seu comportamento. Assim, o que eu vou falar pro Caio, eu queria ter falado pro Leandro quando ele começou com 18 anos a vender, né? Então eu vou falar eu vou falar de uma forma como eu gostaria de ter escutado. Então, estudar comportamento humano, desenvolvimento humano, então, inteligência emocional, resiliência, né, entender como você pode ser mais forte através da forma como você pensa, da forma como você reage às coisas que acontecem com você, das provas que você vai participar. Segundo, cara, entender que toda venda que você faz, existe um processo dentro dessa venda. E quando você entende qual é esse processo, fica fácil de você enxergar o momento em que o seu cliente está. O momento em que o seu cliente está. Então, se você está na prospecção, qual é o próximo passo que você dá para o levantamento de necessidades, para a apresentação de proposta, enfim. Fica fácil de você mensurar isso. Depois, aí sim, se dedicando à parte comportamental, se dedicando à parte de processo, estudar técnica. Porque você não precisa de 30 técnicas de fechamento, você precisa de no máximo 3. Você não precisa ler um livro de 500 páginas sobre gatilho mental, você precisa aprender 2 ou 3 ou 4 formas de contornar as objeções. Você precisa ter a parte técnica personalizada para o teu processo de vendas. Isso que vai fazer funcionar melhor o teu ritmo comercial, a forma como você vende, a tua produtividade comercial. Como consequência, você vai perceber, você vai começar a vender mais, você vai começar a ganhar mais, tá? Aí uma segunda dica aqui dentro desse contexto, cara, se acostume a guardar 10% do que você ganha. Então, se você ganhou R$1.000, você tira R$100 e põe numa poupança, tira e põe num cofrinho, põe numa aplicação.
acostume-se desde cedo a tirar 10% para o seu eu do futuro. Daqui a 30 anos, o Caio vai agradecer aquele jovem Caio que começou na profissão de vendas, ganhando, cara, menos do que um salário mínimo, e hoje ele tem um conforto financeiro porque aprendeu, né, desde cedo a tirar esses 10%. Terceira dica, cara, é aproveitar os conteúdos free. Então você está escutando um podcast que não tem custo nenhum para você. Não sei se você está se deslocando para o trabalho, se você está indo visitar um cliente, se você está passeando com um cachorro, mas aproveite esses momentos para você afiar o teu machado, tá? Mas ao mesmo tempo, cuidado com os conteúdos free. Tem muito conteúdo que não entrega valor, não tem profundidade, né? Eu entendo que o free ele não tem que ter profundidade, porque senão a pessoa que faz o free não venderia curso, não venderia seus produtos. Mas existe coisa que, cara, é gratuito e confunde mais a sua vida do que necessariamente te ajuda a avançar, tá? Então, assim, aproveite o tempo livre para você consumir bons podcasts, seguir bons canais do YouTube. Não estou falando só do Papo de Vendedor e dos Super Vendedores, existem outros também que fazem um bom trabalho. Mas acompanhe o trabalho dessas pessoas, porque eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito expressivo. E a minha última dica, porém a mais importante, cara, confie no método de vendas. Aprenda a vender usando um método que já foi validado, que já foi estudado, que já foi testado e que funcionou. E aí eu te convido para conhecer o método Super Vendedores, o nosso treinamento. É claro que eu não vou deixar essa bola quicando na frente de Daniel Mestre, eu vou chutar pro gol. Se você tiver que fazer um treinamento de vendas, que faça o programa de aceleração, turma 8, aí você já sabe, tá saindo a turma 8 agora no comecinho do ano, para você começar o ano forte aí, acelerando. Mas por que eu tô falando do método, Caio? Porque existe muita coisa na internet que às vezes acaba confundindo a gente, inclusive no pago. Então, se você não tiver um método que te dê segurança para você encaixar no teu processo de vendas, no teu dia a dia, você vai ficar com a sensação de que está patinando. Então, escolha um método, estude e se dedique a aplicar o método, porque o que vai fazer você ganhar dinheiro, o que vai fazer você sair de 1.000 para 2.000, de 2.000 para 4.000, de 4.000 para 40.000, é aplicar, é entrar em campo, é parar, né, de florear o pavão, como eu gosto de falar, e ir direto para o campo de batalha para você poder vender, para você poder ganhar dinheiro. Tamo junto? E aí, o que você achou desse conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais da onde a gente tirou esse corte? Então eu quero te fazer 3 convites. O primeiro é para você ouvir ou assistir o episódio completo. Tem link aqui na descrição para você assistir no nosso canal do Papo de Vendedor ou para você escutar no Spotify. Segundo, quero te convidar a conhecer o programa de aceleração de Super Vendedores, o nosso treinamento onde a gente vai te ajudar durante 15 semanas a acelerar os seus resultados. Você vai desenhar processo de vendas, você vai ter técnicas de vendas para influenciar o seu cliente durante toda a jornada de compra dele, e a gente vai te ajudar a ajustar o mindset para que você execute as técnicas no momento certo do seu processo. E terceiro, mas não menos importante, conheça o RD Station CRM, a ferramenta que nós utilizamos aqui nos Super Vendedores para gerenciar todas as nossas oportunidades no negócio. Os 3 links estão na descrição deste conteúdo, então vai lá e aproveita. Tamo junto?